Olá, querida professora, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Viagem Prof. Antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer uma coisa com o coração aberto. Eu sei o peso que você carrega. Eu sei o que é dar conta de 30 alunos e, ao mesmo tempo, eu sei o que é explicar a mesma coisa 5 vezes. Eu sei o que é improvisar sem material. Resolver conflitos que nem era seu. Eu sei o que é chegar em casa exausta e ainda assim continuar cuidando de tudo. E é exatamente por isso que você está aqui. Porque eu sei, e você também sabe, que existe uma parte sua que está cansada de sobreviver. E essa parte precisa respirar, precisa sentir e precisa viver. É por isso que este programa existe. Para você, professora, aqui eu vou te mostrar o que ninguém te ensinou. Como viajar 2 vezes por ano pagando pouco. Às vezes você paga apenas a taxa de embarque, usando inteligência, estratégia e o poder das suas próprias compras do dia a dia. Eu sou Rosângela Agripino, sou professora da rede pública e hoje eu dedico a minha vida a ajudar outras professoras como você a realizar o sonho de viajar 2 vezes por ano sem estourar o seu salário e sem entrar em dívida. E se você é professora, já me segue aqui e compartilha esse vídeo com suas amigas professoras. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso. Como viajar pagando pouco e transformar a sua rotina em uma viagem possível, leve e acessível. Vamos juntas? Então, querida, o que é viajar pagando pouco? Viajar pagando pouco é, na verdade, uma forma diferente de olhar para o que você já faz todos os dias. A maioria das pessoas acredita que viajar é caro porque sempre viram passagens com preço alto e destino que parece distante da realidade. Mas quando você entende que existem oportunidades escondidas nas suas compras do dia a dia, viajar deixa de ser luxo e torna-se uma possibilidade real. E você, professora, que vive com o salário apertado, boletos para pagar, muitas responsabilidades e pouco tempo, viajar pagando pouco significa ter acesso a um caminho que realmente cabe na sua rotina e no seu bolso. É descobrir que aquilo que você compra no mercado, o remédio da farmácia, o boleto que você paga todos os meses, o cartão de crédito que você usa todos os dias, a compra do mês para a sua casa, tudo isso pode virar passagem aérea quase de graça e muitas vezes pagando apenas a taxa de embarque. Viajar pagando pouco significa planejamento com antecedência e aproveitar cada oportunidade de economia sem perder a qualidade da sua viagem. No fundo, viajar pagando pouco é te devolver o direito de sonhar. É mostrar para você, professora, que mesmo com tantos desafios, você pode sim estar dentro de um avião 2 vezes por ano, viver experiências novas, descansar sua mente, colher histórias sem estourar o seu orçamento e se sentir culpada. É descobrir que você não precisa ser rica para viver experiência rica. É perceber que o mundo não é distante, ele só estava mal organizado dentro da sua agenda e do seu orçamento. Viajar pagando pouco é estratégia, é inteligência, é liberdade. E quando você, professora, que sempre colocou todo mundo na frente, finalmente entende que também tem o direito ao extraordinário. Viajar pagando pouco é se permitir descansar sem culpa, é olhar para uma oportunidade e pensar, dessa vez eu vou. É trocar uma
compra impulsiva por memórias que vai te acompanhar por anos. Viajar pagando pouco é autocuidado acessível, é política de sobrevivência emocional, é carregar corpo, a mente e o coração. É você, professora, dizendo para si mesma: eu também mereço, eu também posso, eu também vou. Porque viajar pagando pouco não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. E você, professora, nasceu para ser livre, dentro e fora da sala de aula. Mas o que não é viajar pagando pouco? Minha querida, o que não é viajar pagando pouco é não se humilhar por preço, é não se enfiar em furada só para economizar, é não aceitar hospedagem ruim, perigosa e desconfortável só porque é barata. E, principalmente, não é se castigar porque o teu salário é limitado. Viajar pagando pouco não é sofrimento, porque você, professora, já sofre demais todos os dias. É tumulto na sala de aula, é cobrança da coordenação, é falta de material, é o cansaço acumulado do ano inteiro, é notas para lançar, prova para corrigir. A viagem não é mais um peso, é o contrário, é um respiro para você. Também não é se sentir culpada por gastar consigo mesmo. Quantas vezes já te disseram que professora não pode sonhar grande? Viajar pagando pouco não é reforçar essa narrativa, é desafiar ela. Não é ir para um lugar feio, sem graça, só porque foi mais barato. Não é montar um roteiro sem vontade, só porque, para dizer para todo mundo que viajou. Não é cortar tudo que te dá prazer. Não é comer mal, dormir mal ou voltar para casa pior do que o que foi. Não é se limitar. Para você, professora, viajar pagando pouco não é aceitar menos. É descobrir caminhos inteligentes, estratégia que funciona, momentos que acabam no orçamento, mas se transformam em momentos maravilhosos e significativos. É entender que você não precisa de luxo, você precisa de descanso, você não precisa de ostentação, você precisa de ar, você não precisa impressionar ninguém, você só precisa se reconectar consigo mesma. Viajar pagando pouco não é pobreza, é poder, é escolha, é autonomia. E quando você, professora, entende isso, você percebe que o mundo não é distante, o mundo é acessível sim, e que você não nasceu apenas para ensinar, mas também para viver momentos lindos e prazerosos. Agora você sabe qual a diferença entre pagar caro e pagar pouco? Viajar pagando caro é aquilo que você, professora, sempre achou que nunca teria. É olhar o salário entrando e saindo em 2 dias e pensar: viajar é só para quem ganha muito mais do que eu. Viajar pagando caro é quando você, professora, exausta de lidar com 30 alunos, correções de prova, conselho de classe, reunião de última hora, não tem sequer energia para pesquisar preço. Então você vai lá e compra o primeiro valor que aparece. Pagar caro porque está cansada. Paga caro porque não teve tempo. Paga caro porque nunca te ensinaram que existe outro caminho. Mas viajar pagando pouquíssimo, professora, isso é outra história. É quando você entende que viajar barato não é milagre, é estratégia. É transformar o seu conhecimento, sim, o mesmo que você usa para ensinar as crianças, em ferramenta para planejar a viagem mais leve, acessível e possível. Viajar pagando pouquíssimo é quando você, professora, sai da escola numa sexta-feira cansada, mas no sábado acorda em outra cidade, um outro ar, gastando menos do que o que gastaria no final de semana em um shopping. É caminhar tranquila, comer bem, descansar a mente e organizar seu coração. Viajar pagando caro, sabe o que é? Exaustão.
Viajar pagando pouco é acesso. Viajar pagando caro é para poucos, mas viajar pagando pouco é para você, professora, que aprendeu a se escolher. É liberdade dentro do orçamento. É autocuidado que cabe no seu salário. Quando você, professora, entende essa diferença, você descobre que não nasceu para assistir a vida de longe. Você nasceu foi para viver. E você sabe por que aprender a viajar pagando pouco é tão importante? Porque você, professora, sabe o que é viver com o tempo contado, o salário apertado e a cabeça cheia. Você passa o dia resolvendo briga de alunos, explicando a mesma coisa 10 vezes, criando atividade de última hora porque o material não chegou. Você faz chamada, você corrige prova no intervalo que mal dá para se inspirar. E quando chega em casa, ainda tem louça, roupa, família, filho e rotina. E quase nunca sobra tempo só seu. É por isso que aprender a viajar pagando pouco é importante. Porque ninguém mais entende a necessidade de um descanso do que quem vive assim, sempre dando, sempre entregando e sempre segurando o mundo com as duas mãos. Viajar pagando pouco é importante porque o seu salário é limitado, sim, mas o seu cansaço não espera aumentar para te cobrar. E quando você, professora, aprende a viajar pagando pouco, você descobre que não precisa juntar dinheiro por anos para poder viver momentos bons. Você descobre que pode ter 2 ou 3 momentos desses ao longo do ano. Isso tudo muda. Aprender a viajar pagando pouco é importante porque tira você, professora, daquela posição de sempre estar apertada e coloca você numa posição de estratégia. Você deixa de ser refém do valor e começa a ser protagonista da sua história. Viajar pagando pouco transforma aquelas férias que seria apenas mais um tempo em casa em uma experiência em outra cidade, com outra energia, com outros horizontes, uma nova versão de si mesma. Viajar pagando pouco, você volta renovada para a sala de aula. E até mesmo os alunos percebem. Viajar pagando pouco é importante porque pela primeira vez, em muito tempo, você, professora, sente que tem algo que é só seu. Uma viagem que cabe no seu bolso, mas que transbordou o seu coração. Um descanso que não veio de um luxo caro, mas veio da sua inteligência. Uma lembrança que ninguém tira, nem o sistema, nem a correria, nem o salário baixo. Aprender a viajar pagando pouco é importante porque dá aquilo que você, professora, há muito tempo não recebe: autonomia, liberdade e respiro. E quando você descobre isso, é como se o mundo finalmente dissesse: professora, você também merece, e é agora. Mas, mas quais são as vantagens de viajar pagando pouco? A maior vantagem é que você, professora, pela primeira vez, sente que a vida também é sua, porque você passa a semana inteira cuidando de alunos, ouvindo desabafos, resolvendo brigas, improvisando aulas sem material. E ainda assim, quando chega em casa, a rotina continua. Comida, casa, família, tudo nas suas costas. Viajar pagando pouco é a chance de respirar, mas não aquele respiro rápido de um intervalo, é aquele respiro profundo, respirando a vida. A vantagem é que você descobre que não precisa ser rica para fazer as malas, só precisa saber onde procurar, como comprar e como planejar. E quando você percebe isso, algo dentro de você se abre. O mundo antes, distante, começa a caber dentro do seu orçamento e do seu coração. Outra vantagem é que você pode viajar mais vezes, não só uma viagem por ano, que exige meses de sacrifício. E tem uma outra vantagem, é que você volta diferente, você volta mais leve, volta mais paciente, volta mais criativa. A sala sente, os alunos sentem
e você sente. A vantagem mais bonita de viajar pagando pouco, professora, é que devolve a você algo que você esqueceu que tinha. O direito de se sentir alegre sem culpa. É provar que a vida não precisa só ser trabalho. Pode ser descanso, pode ser felicidade, que cabem no teu bolso. Porque viajar pagando pouco não é só economizar, é se reencontrar. É lembrar de quem você é, além da sala de aula e além das cobranças. Isso é viajar pagando pouco. Mas onde que você mais erra, professora, para viajar pagando pouco? A verdade é que você erra não por falta de vontade. Você erra porque sempre ensinou todo mundo, menos a si mesma. E quando o assunto é viajar pagando pouco, isso pesa. E o primeiro erro é acreditar que viajar é caro demais para a sua realidade. A rotina tão pesada, o salário tão contado, a exaustão tão grande que você desiste antes mesmo de começar. Você erra, professora, quando olha para o salário e pensa, isso aqui não dá nem para começar. Você mal sabe que existem viagens que custam menos do que um final de semana no shopping. Mas você não vê porque ninguém nunca te mostrou isso. Outro erro é esperar que as férias cheguem. Professora, se você espera o calendário escolar abrir espaço, você nunca vai encontrar o preço bom, porque as passagens entendem o desespero da temporada e cobra caro por isso. E você, cansada, paga ou desiste de ir. Mas você também erra quando segue o caminho tradicional, entra numa agência de viagem, pergunta o preço, vê pacotes prontos e pensa, é isso, mas não é. Pois quando você compra nas agências de viagem, você está comprando o mais caro, o mais óbvio e o mais inflável. O mundo das viagens baratas vive nos detalhes escondidos aqueles que ninguém nunca te ensinou a encontrar. Outro erro é achar que viajar barato é sorte. Sorte, professora, você que acorda às 5 da manhã, ensina 30 crianças ao mesmo tempo, que se vira sem material, sem apoio, sem estrutura, você não vive de sorte, você vive de habilidade. Você só não aprendeu ainda a usar essa habilidade nas viagens. Mas o maior erro é o emocional. É acreditar que você precisa ser forte, aguentar e esperar o momento certo. Professora, se você é forte demais, você esquece de viver. E quando você esquece de viver, você esquece de viajar. E quando você esquece de viajar, você esquece de você mesma. Viajar pagando pouco não é para quem tem dinheiro, é para quem tem conhecimento. E quando você, professora, aprende, você nunca mais volta para aquele lugar onde achava que o mundo não era para você. Porque sempre foi. Você só não tinha era a chave. Mas você sabe organizar uma viagem pagando pouco? Como fazer? Organizar uma viagem pagando pouco começa muito antes de abrir o site da companhia aérea. Começa naquele suspiro que você dá no final do dia, quando fecha o diário de classe, depois de lidar com 30 alunos, com conflitos, com reuniões, provas, bilhetes, planejamentos, e ainda assim você tenta lembrar onde deixou sua própria energia. Agora feche os olhos e imagine outra cena. Imagine essa cena, você fechando a mala, com calma, escolhendo sua roupa preferida para viajar, sentindo aquele friozinho bom na barriga, e amanhã você acorda em outra cidade, outro ritmo, outro ares, outra você. E o melhor, sem dívida, sem estourar seu salário e sem culpa. É assim que nasce a organização de uma viagem pagando pouco, querida. Não é do dinheiro, mas do sonho possível. Viajar pagando pouco não tem nada a ver com ser mão de vaca. Tem a ver com inteligência, com estratégia
e liberdade. É sobre entender que o mundo também pertence a quem ensina e que quem carrega tanta responsabilidade também merece carregar uma mochila nas costas e sentir que a vida passa devagar por alguns dias. Quando você, professora, entende organizar sua viagem, algo muda dentro de você. Você percebe que viajar 2 vezes por ano não é luxo, é reparação, é autocuidado, é respiro, é no mínimo o que alguém que vive tão pressionada merece. Porque no fundo, viajar não é sobre distância, é sobre devolver a você, professora, um pedaço da alegria que o sistema tenta te tirar todos os dias. E você sabe quais são os efeitos colaterais de viajar pagando pouco? Ah, eles existem. E, sinceramente, são os melhores efeitos colaterais que uma professora possa sentir. Você corre o risco de se sentir mais viva do que nos últimos anos. Você corre o risco de descobrir que merece muito mais do que as migalhas que sempre colocaram no seu prato. Você corre o risco de voltar para a escola leve, criativa, com brilho nos olhos, porque percebeu que existe um mundo inteiro te esperando lá fora dos muros da sala de aula. Você corre o risco de se viciar em promoções aéreas e de começar a olhar o calendário e pensar, quando é minha próxima fuga? Você corre o risco de olhar no espelho e dizer, eu posso muito mais do que imaginei. Viajar pagando pouco é liberdade. É quando você, professora, que pensa que a vida... Quando você passa a vida pagando, cuidando de todos, deixa de cuidar de si. É quando você guarda o crachá, desliga o modo automático e veste a sua própria história. É quando você entende que o salário pode ser apertado, mas o sonho não precisa ser. E o que começa com a simples viagem barata vira algo muito maior. Vira cura, vira coragem, vira expansão. Vira uma prova viva de que professora pode ir longe, literalmente. E diante de tudo isso que eu te falei, agora, professora, eu vou te provar que é possível viajar pagando pouquíssimo só com a taxa de embarque. Eu vou te mostrar o exemplo da professora Giane, que é uma professora da rede pública, que ganhava pouco e vivia cansada, desacreditada, e depois de aprender o método Viagem Prof, ela viajou várias vezes pagando só a taxa de embarque. E a Giane não é exceção, ela é o começo. A próxima pode você, professora. Olá, meu nome é Giane Leão, sou professora da rede pública e antes de conhecer o método Viaja Prof, eu viajava pouco, porque além das passagens serem tão caras, o dinheiro quase nunca dava. Depois que conheci o método, comecei a viajar pagando apenas a taxa de embarque, o que me proporcionou fazer mais viagens durante o ano. E eu vou mostrar aqui para vocês os lugares que visitei, os lugares que fui, que conheci, e esses lugares eu fui pagando apenas a taxa de embarque. Viajei à Colômbia, fui à Itália, fui a Recife, Porto de Galinhas, fui em Maragogi e em Fortaleza. E esses lugares só foi possível depois que conheci o método e apliquei o Viaja Prof.